Uma boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Bem-vindos para este momento de partilha. Uma boa noite, bem-vindos. Desde já, obrigado ao Marcela por ter partilhado essa primeira parte conosco. Muito obrigado, falando já da solenidade que nós vamos celebrar no próximo domingo, a solenidade de Cristo Rei. Muito obrigado, Marcela. Obrigado por quem também já estava acompanhando nessa primeira parte da nossa live. Isto, queremos ir acolhendo o pessoal que está chegando para este momento, né? Momento de partilha, um momento de poder olhar pelo menos uma pequena aproximação ao Evangelho do próximo domingo, lembrando sobretudo que estamos num tempo bem diferente, bem especial, né? Um tempo onde nós nos preparamos para encerrar o ano. Encerramos, chegamos no final, né? E o Senhor do tempo da história, e nos preparamos também para depois o seguinte passo que nós precisamos dar. Então, queremos acolher a Neusa Walter. Boa noite, Padre Alejandro e Padre Carlinhos. Boa noite, Neusa. Bem-vindas, saudações até Riacho. Aqui está frio com garoa, imagino que lá está bem mais úmido, né? Riacho Grande geralmente sempre tem cerração. Temos a seu Guedes também. Boa noite, Padre, suas bênçãos. Deus abençoe, seu Guedes, dona Mazé. Dona Macé, não? Obrigado aos dois também por serem parte da nossa comunidade, né? Boa noite, bem-vindos. Temos a Dona Conceição Reder. Boa noite, Padres Alejandro e Carlinhos, sua bênção. Boa noite, Dona Conceição, Deus abençoe. Saudações a seu Mário também, o pessoal aí da Vila Gonçalves, né? Temos também aqui conosco a ver, vamos lá. Carla Lago Velardo está conosco. Boa noite para Alejandro e Carlinhos. A bênção. Deus abençoe, Carlinha. Boa noite. Conhece a Carlinha? Sim. Eu estava usando a máscara que eu ganhei no começo da coisa, né? Eu dizia que era a de pijaminha, né? Eu tentei usar de noite, mas estava me afogando, Carlinha. Então melhor usei no dia. Temos aqui a Renato Bekele com Marilda. Marilda, boa noite, a bênção, padres. Deus abençoe, Renato. Boa noite. Boa noite, Marilda. Boa noite, bem-vindos também, né? Josival Pereira Lopes, boa noite, Padre Carlinhos, Padre Alejandro SBC, e boa noite, comunidade. Boa noite, Josival. Temos aqui a Lino Garcia. Já ouviu falar do Padre Lino? Boa noite, que gracinhas, né? Padre Carlinhos, você é muito fofo, né? Oh, Padre Lino. Saudações para o senhor. Boa noite, Lino. Temos a Dona Sueli Rodrigues Soares. Boa noite, Padre Alejandro e Padre Carlinhos, a vossa bênção. Deus abençoe. Deus abençoe, Dona Sueli. Esta semana esteve de aniversário também, nesses dias, não? Então, muitos anos de vida, muita saúde. Julissa Sachiko de Goiarni Sama. Boa noite, Padre Alejandro e Padre Carlinhos. Que bom ver vocês. Deus abençoe sua labor. Amém, né? Amém. Boa noite. Um abraço para tua mãe e para todo mundo também aí, Julissa. A Tati Soares nos disse: Santa noite, comunidade, bênção, Padre Carlinhos e Padrecito. Deus te bendiga. Boa noite, Tati. Deus te abençoe. Leila de Carvalho Silva também nos saúda. Boa noite, Leila. Boa noite, Leila. Andreia Silveira. Boa noite, Padre Alejandro. Saudades. Boa noite, Andreia. Um abraço lá para o povo da paz, lá do Glicério também. Para Sérgio, para Sônia, para toda a comunidade, né? Você lembra de Andreia? Não. Esposa do Sérgio. Sérgio que trabalha aí na Missão Paz, né? Irmão de Sônia Regina. Sônia você conhece, né?
Ana Paula Moraes, sua bênção, Padre Alejandro e Padre Carlinhos. Boa noite, Ana. Deus te abençoe. Boa noite, Ana. Ya Inoue também nos saúda. Boa noite, seu Yam. Boa noite, seu Ian. Cida Awanari. Boa noite, padres. Boa noite, Cida. Deus te abençoe, Cida Awanari. Minha irmã. Ah, é tua irmã? Sim. Tem um sobrenome diferente, né? Peruano, né? É bem quechua, né? Maria Helena Zuqueram, bênção, Padre Alejandro, Padre Carlos, abençoai. Já fez que vem, vou fazer experiência no cartucho, muito sério. Ufa, que bom, Maria Helena. Vai firme, não? Boa noite, Maria Helena. Deus te abençoe. Sempre fazendo a vontade de Deus, não? Maria Santos nos saúda. Boa noite, Padre, essa bênção. Deus te abençoe, Maria. José Roberto Piachesi, boa noite, Padre Alejandro e Padre Carlinhos. Conhece o Piachesi? Boa noite. Sim. Cada vez que Padre Carlinhos vê a São Roberto, se lembra do coral da Missa das Sete, né? Ângela Maria Dias Guarino, boa noite, Padre, sua bênção. Deus abençoe, Ângela, e o Alexandre também. Deus te abençoe, dona Ângela. Marinei Martinez, boa noite a todos. Bênção, padres, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Marinei. Sueli agradece. Imagina, Sueli. A senhora merece, não? Will Matos, boa noite, padre, sua bênção. Um abraço, Will. Boa noite, William. Boa noite. Conheça o Will Matos, né? O do Hugo. Isso aí. Que ele fala que é diferente ao Hugo, né? Temos aqui a Patrícia Albino Rodrigues. Boa noite a todos. Boa noite, Patrícia. Sim, boa noite, Patrícia. Saudações ao Júlio César, o Pedrinho, né? Neuza nos diz, Padre, peço oração ao filho da minha grande amiga que acabou de falecer, teve morte encefálica. Meu Deus. Rezamos sim por ele e que Deus lhe conceda o descanso eterno, né? Muita força. Patrícia Albino pede suas bênçãos, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Patrícia. Bianca Tsati, boa noite, Padre Alejandro e Carlinhos, bênção. Boa noite, Bianca, Deus abençoe. Isto, Deus te abençoe, Bianca. Will Matos diz, achei show o vídeo da nossa eterna Fanuel. Pois é, você viu que nós temos jovens e continua se renovando. Foi bom, né? Esse sábado, uma boa participação de jovens. Voltando do retorno, né? Voltando aos poucos e tratando de enfrentar o momento, né? Mantendo a distância, mas foi muito bom. Que bom que se lembrou de quando você era Fanuel. Quem é Fanuel a vida inteira, né? Vamos ver. Kátia Cardoso Vieira, boa noite, Padre, sua bênção. Boa noite, Kátia, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Conhece a Kátia? Sim, a de Ribeirão Pires, a mãe da Júlia. Ribeirão Pires, muito bem. Nós temos a Maria Conceição. Conceição, boa noite, Padre, sua bênção. Para minha família, vocês são muito simpáticos. Adoro ver suas homilias. Boa noite, Conceição. Deus abençoe. Um abraço também e para a família inteira, né? Deus te abençoe. Temos a João Antônio, que nos diz boa noite, saudades, forte abraço. Saudações, João. João Antônio, seminarista lá da Diocese de Guaxupé. É lá de Carmo do Rio Claro, né? De Itaci. Ao seu Antônio, boa noite, Padre Alejandro e Carlinhos, sua bênção. Boa noite, seu Antônio, Deus abençoe. Maria Santos diz que gosta da pregação da gente. Solange Bernardino, boa noite, Padre, sua bênção. Deus te abençoe, Solange. É de Patos, não? Iva Silva diz amém. Muito bem. Enquanto isso, boa noite, suas bênçãos. Carolina Rodrigues Spaziani está aqui conosco. Boa noite, Carolina. Deus abençoe. E Sérgio Silveira, boa noite, padres. Parece que ouvi meu nome desde São Bernardo do Campo.
Abraços, Igreja Nacional da Paz. Tem saudades. Imagina, Sérgio, um abraço grande. Muito bem, enquanto o Padre Carlinhos faz a oração inicial, isto aqui tem Julissa que nos diz, Padre, até agora continua em pé o convite para vir almoçar comida peruana, Mogi das Cruzes. Vamos ir, hein? Carlinhos e eu estamos esperando a primeira oportunidade para chegar aí. Muito bem, enquanto o Padre Carlinhos faz a oração e lê o Evangelho, eu volto um minuto que vou ver aqui um detalhe. Queremos continuar na presença de Deus, já como iniciou Marcelo com a primeira parte, queremos pedir que Deus possa, na sua infinita bondade, abençoar essa nossa partilha nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Boa Viagem, rogai por nós. Bem-aventurado João Batista Scalabrini, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria de começar com a leitura, como é proposto para o nosso encontro desta noite, do Evangelho do próximo domingo, dia que nós celebramos a solenidade de Jesus Cristo como Rei do Universo. O Evangelho, daqui a pouco o Josival vai poder partilhar conosco, é tomado do Evangelho de São Mateus, capítulo 25, dos versículos 31 a 46. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, 31 a 46. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em sua casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te damos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meu irmão, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles:
Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Estamos diante dessa palavra do Senhor que vai nos acompanhar e nos ajudar a celebrar a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Essa passagem do Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, é uma passagem muito conhecida, porque é a passagem do juízo final. A pergunta que o Senhor vai fazer, né, a cada um de nós. E a Igreja propõe para meditar essa solenidade de Cristo Rei do Universo, exatamente essa passagem do Evangelho de São Mateus, no capítulo 25. Todas essas situações, essas realidades, qual Cristo se identifica, né? E o Marcelo já dizia, já fazia a introdução dizendo que a realeza de Cristo, a forma que Cristo encontrou, né, de reinar, foi através do serviço. E um seu discípulo vai ser conhecido exatamente se tem essa capacidade de servir. Muito bem, nós escutamos esse belíssimo evangelho, não, que já o Padre Carlinhos fazia essa profunda homilia, ou melhor, esses pontos onde nós vemos. Interessante que nós vemos a conclusão do ano litúrgico, está como Cristo, Senhor da história, do tempo, tudo pertence a Ele. A conclusão que nós podemos ver aí nos leva a isso, não? De que forma o Senhor pertence, assim como nós dizemos no tempo na noite de Páscoa, não? Na vigília, a Ele pertence o começo, o fim, o princípio, o fim, a eternidade. E nós vemos o Senhor da história só que se revela dessa forma muito simples, não? Dessa forma muito, se nós vemos, é até impressionante o pessoal no juízo final que nós vemos aí, Mateus 25, é até difícil, são até incrédulos, mas quando te vimos? Quando foi que te encontramos? Quando nos deixamos de fazer? E todo esse tipo de coisas, essas perguntas que são feitas, nos levam a entender, não? Como esse reinado de Deus acontece de uma forma diferente. É totalmente contrária a toda a potestade, a todas as coisas que nós estamos acostumados a ver, não? Os reis que nós vemos nos filmes, os reis que oprimem, que matam, de repente ele se apresenta como um faminto, como alguém que tem sede, como alguém que precisa, e todas essas coisas, né? Como nós podemos, por que nos custa tanto ver a presença de Deus naquele que sofre, Carlinhos? Por que será? Até mesmo a lógica de Deus, do seu reino, é totalmente diferente daquela que nós estamos habituados a nos encontrar, né? Como o padre dizia, hoje, se nós separarmos a forma de reinar, né, é diferente. Né? A forma que outros reinos propõem é totalmente diferente, e a lógica de Deus vai em contramão a isso, né? Exatamente naqueles que nós temos dificuldade de amar, né? Aqueles que estão desprovidos de uma veste, aqueles que têm fome, que têm sede, aquele que é estrangeiro, que é diferente, né, de nós. Então, a lógica de Deus, ela exige de nós muito mais, né? Através desses simples, através daqueles que geralmente nós não queremos, né, ter perto de nós. Uhum. O céu aqui nos diz, não? Deixar que Jesus reine em nossos corações significa deixar que a sua verdade governe nossos pensamentos e ações.
Acontece que desde a queda dos nossos pais no paraíso, a humanidade tem repetido o pecado de Adão e Eva, insistindo em querer ser senhora do bem e do mal. Não queremos obedecer à verdade do nosso ser. A nossa condição humana, acompanhada do pecado que vem já desde a origem, nos leva muitas vezes a ser meio arrogantes e soberbos e deixar a Deus de lado, né? Por que nos custa tanto? E é justamente isso, o fato de querer abraçar uma realidade diferente, o poder. Interessante que se nós vemos na Sexta-feira Santa, quando Jesus é reconhecido, quando é desfigurado, quando é maltratado, Mateus nos coloca, não? A quem vocês querem? A Jesus o Nazareno ou a Barrabás, o ladrão? Nós vemos aí que o povo prefere o Barrabás. Barrabás, que significa o Filho de Deus, né? Eles queriam, se rejeitavam a usar, a ver o Jesus histórico, de carne e osso. E aquilo que nos custa entender, como Deus se encarna na história, como Ele se manifesta através da fraqueza, através da simplicidade, através do pobre. Neste caso, aquele que tem fome, que tem sede, aquele que é estrangeiro. Deus se manifesta e vem ao nosso encontro de uma forma muito que nos custa entender. Para nossa lógica, é mais fácil ver o Deus que joga luzes, não? Que se leva a encontrá-lo em alguém que está incomodando muitas vezes, te pedindo, tirando do conforto, não? Graças a Deus que tem alguém que nos tira, que nos mexe, porque o pior é quando nós vemos a indiferença, não? Quando eu não me mexo mais. Quando o profeta Isaías ele vai comentar sobre o servo sofredor, que é exatamente da Sexta-feira Santa que o padre se referia, né? Ele dizia que nem aparência humana tinha, né? O servo ficou tão desfigurado, né? O filho, né, que se encarnou ficou tão desfigurado que nem aparência humana tinha, né? Também exatamente algumas realidades que nós encontramos que foram descritas no capítulo 25 de Mateus, né? É exatamente essa. Às vezes aquele que passa fome, aquele que tem sede, né? que é estrangeiro também, até mesmo a própria dignidade foi tirada, né? Então, a nossa dificuldade de ver de realmente que é uma pessoa, que é uma humana, que necessita também dessa dignidade, que necessita do respeito. Então, a grande dificuldade de ver a Cristo ali, naquela situação, naquela situação desfigurada, que nem mesmo a aparência humana tem mais, né? Eu rosto já a igreja nos fez, sobretudo na América Latina, na Conferência de Puebla, em 1979, quando esteve João Paulo II presente, ele falava, não, do Cristo, ou se falava do Cristo desfigurado na presença dos irmãos. É o Cristo, o Rei, o nosso Deus, que está aí, que somos desafiados a enxergar e a descobrir. Porque triste seria que no juízo final Deus me diga, mas tive fome, tive sede, mas quando, Senhor, quando que nós não te vimos? Estava aí no irmão, né? No irmão que te pediu. E isso nos leva a entender como Deus, o grande, o poderoso, onipotente, o omnissapiente, aquele que tudo sabe, de repente se apresenta com essa condição, né? Como é difícil às vezes ter ver o rosto de Cristo num irmão que incomoda, não? Que cheira mal, que não tem educação, que é irrespeitoso, que te exige. Como custa, né? Nós temos aqui o Josival que nos disse: neste evangelho Jesus nos pede para enxergarmos Ele em nossos semelhantes. Quantas pessoas precisam de nossa ajuda e somos alheios
à sua fome, ao seu frio e a outras necessidades, né? Pois é, eu sempre penso, os padres da igreja diziam, não? Tinha um santo que dizia a, a coberta que você tem em casa que não usa pertence a alguém que está precisando neste momento, né? Ou alguém dizia por aí, alguém que tinha mais de 100 pares de sapatos em casa e que talvez alguém precisa, não? Demais. São coisas que nos questionam e nos mexem e que está no evangelho que nós escutamos, né? De hoje. Piacenzi nos diz: é difícil ver o Cristo no irmão necessitado, porque alguém se aproxima para nos pedir alguma coisa, ele nos tira do nosso conforto, nos provoca uma vontade de fugir daquela situação. Só mesmo uma ligação muito forte com o Cristo nos dá força para entender o necessitado como nosso irmão. É isso, né? Sair do conforto. Isso não quer dizer não quer dizer que dizia Padre Gelmino, que alguém de vocês conhece por aí, foi nosso provincial, né? Um co-irmão, trabalhava em Manaus e ele escreveu um texto muito bonito falando sobre espiritualidade, por exemplo, reconhecer a presença de Deus nos irmãos. E ele é muito engraçado, que ele escreve: nós acolhemos, lembrando aquilo que nos disse o apóstolo, porque muitos deles acolheram e na acolhida descobriram que eram anjos. Nós acolhemos a todos, mas nem todos eram anjos. Quer dizer, isso que nos diz, às vezes nós temos muitas pessoas muito boas, mas também encontramos pessoas que não são tão boas, não? Então nós não podemos cair num romanticismo de certas coisas, mas isso também não justifica a nossa indiferença, né? Não é verdade, Carlinhos? Que também não sempre, né? Também é o próprio Cristo. Como o padre dizia também, pedir a Deus essa capacidade do discernimento, né? Seria também, aí seria outra parte que seria cômodo, né? Acolher aqueles que sempre revelam Cristo, que sempre são Cristo. Mas também é muito desafiador, né? E para nós que trabalhamos em carisma escalabriniano com os migrantes, né? Aqueles que realmente não revelam Cristo, né? Que seria como o padre dizia, né? Essa comodidade de acolher aquele que realmente é Cristo. Então, como que eu sei que é Cristo, então eu vou acolhê-lo de braços abertos. E quando não é? Quando não é Cristo, e exige de mim também uma acolhida, uma hospitalidade. Então, é realmente um desafio muito grande a cada um de nós, como cristãos, para viver essa proposta do Evangelho. É uma coisa que, assim como é difícil para cada um, que é leigo, é difícil para um padre, é difícil para um bispo, né? É difícil para todos nós, né? Viver o que nos pede o Evangelho. Isto. Mas justamente isto é o mérito, né? O mérito do seguimento está em que não é tão simples. Quer dizer, se fosse fácil, todos seríamos santos, né? Se fosse simples acolher este evangelho, a vida seria outra coisa, mas aí está o desafio. Justamente em sair do conforto e em descobrir que temos que escorregar muitas vezes para poder fazer alguma coisa, uma coisa boa, né? Aí está o desafio que nós temos. E a vivência do cristão, a vivência de quem quer fazer a vontade de Deus, implica isto. E sempre o Espírito, né, por outro lado, também é sempre bom reconhecermos como que a Igreja sempre esteve atenta a isso, né? A viver esse Evangelho. Basta nós pensarmos em diferentes carismas, né, que foram inspirados exatamente pelo Evangelho. Aqueles que cuidam da saúde, aqueles que cuidam dos pobres, os que cuidam dos migrantes, exatamente porque tem a motivação. Então a Igreja sempre esteve atenta, né?
A igreja sempre, em diferentes épocas, a igreja teve um olhar especial, aqueles dali que se encontram com essas realidades que o Evangelho de São Mateus descreve. Né? Então a igreja sempre teve essa sensibilidade porque foi motivada por esse Evangelho. Uhum. Nós temos que ver como Deus é bom, né? Deus é bom e nos leva sempre para olhar o outro. Vocês vejam, é muito fácil nós colocarmos em oração, ficarmos de joelhos horas. Isso nos alimenta, nos dá paz, mas isso sempre nos leva para agir. Sempre. Cada vez que eu entro em contemplação, cada vez que eu entro e vejo aquilo que entro em comunhão com Deus, Ele me leva para agir. E os santos foram assim. Entre mais oração, entre mais mística, mais encarnado, mais corajoso para poder descobrir, para poder ver. Entre menos oração, então eu posso fazer uma obra social, posso virar um ativista, posso criar uma ONG até para certos serviços, mas aquilo que me leva a servir o outro tem uma coisa mais profunda, mais uma raiz mais séria. Então vocês vejam, o Evangelho tem a sua base, porque eu descubro Cristo aí. Alguém pode dizer, eu sou um humanista, dou de comer para aquele que mais precisa, faço campanhas, mas se eu não consigo entender, se eu consigo descobrir que é o rosto de Cristo que está aí, é muito mais bonito, né? Certo? Isso que vai nos diferenciar, porque também muitas pessoas de boa vontade são capazes, né, motivados exatamente por essa parte humana, tipo nossa, de ter olhos àqueles que necessitam. Mas termina ali, termina naquela obra, termina naquela ação. Né? Nós, como cristãos, como pessoas de fé, somos chamados a ir além, que é a promoção da pessoa, até mesmo que nós temos a promoção humana, né? Que é promover não somente aquela necessidade que aquela pessoa está naquele momento, mas ajudar a pessoa também, né? Na vida, né? ela crescer, né? Crescer como pessoa humana, crescer como homem, mulher, né? De fé. E muitas pessoas, através também de uma caridade, foram capazes de ir além. Hoje nós temos várias comunidades que aqui frequentam a nossa matriz, né? Muitas pessoas de movimentos ou de comunidades que um dia receberam um atendimento, foram acolhidas em uma dessas casas e hoje elas conseguem retribuir. Hoje elas vivem essa missão, né? Vivem essa missão de servir ao próximo porque foram capazes não somente de receber aquela necessidade daquele momento, mas depois viram que elas eram capazes, né, de ser melhores também. Isto. Nós temos o fato de fazer. Hoje, lendo entre essas coisas que você encontra na internet, está uma historinha que talvez vocês conheçam, ou alguém de vocês também, né, viu já. Mas conta sobre um tipo que queria. Estava alguém no campo de guerra aí e queria. Se aproximou para falar da palavra e falou: antes de você falar-me, me dá um pouco de comer. E sim, ele pegou o pedaço de pão que ele tinha e entregou para ele. Disse, agora sim posso te falar? Disse, não, agora me dá, antes de você me falar, me dá um pouco de beber, não? Um pouco de água. E deu a água daquilo que tinha aí. E assim foi falando. No final disse, agora sim, me fala desse Deus que te fez dar o último pedaço de pão que você tinha, que te fez dar a pouca água que você tinha, não? Me fala desse Deus que te mexeu para poder fazer. E é justamente isso, não? O fato de, primeiro, o exemplo, as obras que nos levam a poder mostrar esse rei a quem nós seguimos,
e também que exige de cada um de nós também uma resposta concreta, não? A promoção humana que nós temos aqui na paróquia, como lembrava bem o padre Carlinhos, é praticamente onde nós podemos ver o rosto concreto de Cristo e nossa ação concreta também. Rezamos, mas também fazemos. Obras, fé e obras, não como a igreja sempre promoveu. Então vocês vejam que bonito, né? Isso. E graças à promoção humana, né, como dizia o padre, é graças a cada um, né, que quando tem ali o domingo da solidariedade também doa, né, traz o seu alimento, partilha, né, isso depois vai ser destinado a alguém que necessita, a alguém que ajuda, que colabora com a nossa paróquia, né, tem ali os psicólogos, os terapeutas que doam o seu tempo, os voluntários que estão ali, né, então são todas coisas são que é o gastar o tempo, né? Gastar o tempo se doando. E muitas pessoas, graças a Deus, procuram, tiram proveito disso. Isto, o fato de fazer, não? E olha que nossas pessoas, nossos irmãos que trabalham aí, são corajosos, né? Que às vezes chega alguém violento lá, estressado. Eu digo, olha, o pessoal está estressado, né? Quer dizer, chega lá exigindo, querendo uns sapatos do 41. Mas não temos, né? Aí pareceria que nós vem exigindo. E se nós não temos um certo equilíbrio, então aí brigamos, né? Tem uma série de coisas. Então, agradecer a Deus por isso que nós fazemos, mas também descobrir essa beleza desse Deus que nós temos. Como é maravilhoso Deus, hein? Como é fantástico. E nós temos, o Papa nos dizia nesse domingo que passou na Jornada do Pobre, na homilia, ele insistia em dizer: a nossa pobreza está quando nós não somos capazes de descobrir no outro a presença de Deus. Quando nós não nos doamos, não tiramos um pouco daquilo que nós temos para dar ao outro, que o outro vai me preencher. É impressionante, né? Como tem sentido a nossa vida a partir disso. E o Papa, sabiamente, eu estava rindo, estávamos contando hoje, né? Alguém perguntou, bom, e nós distribuímos marmitex, que teve a turma aí da Quermesse, seu Guedes, Renato, seu Fernandes, o irmão de Dona Mazé, estiveram trabalhando aí, preparando os almoços, né? E depois alguém perguntava, e veio muito povo? Eu falei, veio uma turminha, né? Mas vieram aqueles que estavam lá fazendo campanha também da Marechal, com as bandeiras, que são pobres também. Pessoas que vieram de lá, trouxeram lá das periferias para fazer campanha, né? Padre Alexandre dizia, estão ganhando alguma coisa, sim, mas quanto estavam ganhando? Estavam com fome. E não ia faltar para nós, não também. É mais pecado que se estrague a comida a poder partilhar com alguém. Aí sim eu acredito que se nós jogamos fora, nós exageramos com a comida, com aquilo, quando alguém poderia comer aquilo que nós jogamos fora, então sim, eu acho que Deus vai nos questionar, né? Você que acha? Certo. Às vezes mesmo tirando, faz falta para alguém, né? Independentemente de como essa pessoa esteja, né? Se tem um trabalho garantido ou não, né? Se mora na rua, se tem uma casa, mas se veio buscar, né? Se veio se aproximar porque estava com fome, então tinha necessidade, né? Quero um biscoito, Carlinhos. Agora não. Hoje temos Terezinha que nos trouxe lá de. Oh, Terezinha, quase terminei a metade, né? Dos biscoitos. Saudamos a Dona Lourdes da Aneluz. Boa noite, Dona Lourdes. Boa noite, Dona Lourdes. Nancy Cuellar também, que nos saúda. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Nancy. Inês Gastaldo nos diz boa noite, Inês. E temos Nancy Cuellar. Esta pandemia nos fez ver como somos pequenos e vulneráveis. Nos fez pensar mais no irmão, no próximo.
Isto, encontramos tantas coisas, não? E temos que continuar firmes. Não podemos desanimar-nos e temos que ver. Olha, nós poderíamos continuar falando da beleza e do desafio deste evangelho em nossa vida. Mateus 25 continua sendo o nosso exame de consciência de todos os dias. Não hoje, mas todos os dias nós deveríamos fazer esse exame de consciência tomando, por um lado, aquilo que como Deus, se reconhecemos a Deus durante o dia ou não, né? Muito bem, nós temos aqui a Wellington Fecchio, será? Fecchio? Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Wellington. Wellington, né? E temos também a Ieda, não? Ieda Paiva, boa noite a todos e obrigado, abraços. Boa noite, Ieda. Bem-vinda também. Muito bem, vamos, só para terminar, antes de terminar, melhor, Carlinhos, podemos ler a primeira leitura como complemento só? Sim. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas num dia de nuvens e escuridão. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar. Oráculo do Senhor Deus. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus: eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É impressionante, vocês vejam como temos. É belíssima essa leitura, não? O rei que se apresenta como um pastor. Que cuida, que zela, que protege, que vai ao encontro. Tem Van Tuan, que é quase santo aí, que ele sempre fala que ele é difícil entender a Deus com uma lógica humana, com a nossa cabeça. Né? Vemos o rei que se apresenta como aquele que tem fome, e vemos o nosso rei que serve como pastor, serviço. Você não fica emocionado, Carlinhos? Não fica arrepiado? Sim, é um desafio para nós ver exatamente isso que vai nos ajudar a celebrar bem esse domingo da solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Agradecer a Deus por essa oportunidade, por concluir este ano litúrgico exatamente com essa festa. Já nos aproximamos do tempo do Advento, já uma preparação para celebrar bem o Natal. Nada melhor do que agradecer a Deus por esse ano litúrgico, por todas as possibilidades que Ele nos deu, em particular nesse ano, nós temos vivido dias difíceis e a Igreja, como nossa mãe, também sempre esteve presente, por meio de um período, por meio das lives, depois por um período com as nossas missas presenciais. Então, agradecer esse cuidado de Deus, que é o nosso Rei, especialmente que nos cuidou durante esse período difícil que estamos passando. Isto. Agradecer a Deus por isso, meditem no Evangelho, peguem aí, nesses momentos, quando nós queremos dedicar também, alimentar um pouco nosso espírito com coisas boas, uma boa literatura, que nada melhor do que pegar o Evangelho de São Mateus e olhar para poder fazer as coisas. Nós precisamos alimentar-nos
e ver tudo isto, né? Neuza Walter nos disse, padres, assisto a todas as missas, elas são maravilhosas. Que bom, Neuza. Um dia vamos lá te visitar a Riacho Grande, não? Quando esteja quente, um dia vamos passar por lá, um Riacho Grande. E Wellington Fequio nos diz, e boa noite a Carlinhos, desculpas. Boa noite, Wellington. Isto. Então vamos encerrando este momento. Ok, Daniela Colombari também nos diz boa noite, as suas bênçãos, Padre Alejandro e Carlinhos. Boa noite, Daniela, Deus abençoe. Daniela, estávamos, hoje eu não tinha visto a senhora. Que bom. Se não estou errado, Daniela é a esposa do Wellington. Acho que sim. Vamos então encerrar, vamos terminar. Domingo, lembrem-se que é a festa de Cristo Rei. Temos vários horários para continuar participando e que possamos continuar indo para frente, não? Nós passamos as eleições e agora estão chegando notícias de que aumentou 18% dos casos, os hospitais estão cheios. Então vamos continuar cuidando-nos, não? Aqui na igreja não relaxamos até agora, continuamos com as mesmas orientações, então vamos continuar cuidando-nos. Temos equipe que leva para seus lugares e demais, algumas pessoas se incomodam, mas vamos ter paciência, não? Não é fácil para ninguém, nem para quem está atendendo, nem para quem está vindo, não? Chegar, vamos lá nos lugares, importante é rezar, não? Se estão na frente, todo atrás, todo de lado, isso é secundário. Importante participarmos desse momento de graça que estamos vivendo e olhar com muita fé. Deus faz a sua parte, nós fazemos a nossa. E a festa de Cristo Rei tem que levar-nos a isso, a agradecer a Deus. Chegamos no final do ano litúrgico vivos, né? Judite Beraldo disse, temos um Deus que é Pai e se apresenta como pastor cuidando de todos nós, mas também nos pede que cuidemos uns aos outros. Exato, Judite, mais ou menos. Wellington, isso mesmo, não? Então, olha, reconheci já a família Wellington. Vamos então fazer uma oração para poder encerrar e depois ir jantar, não? Porque dizem que quando frio dá um pouquinho mais de fome, não? Isso, então queremos nos dirigir à nossa mãe, a mãe do nosso rei, pedir a ela que possa proteger a cada um de nós. Tantas pessoas pediram orações, né? Pedir também, entregar a cada um de vocês. Algumas pessoas que pediram também orações por causa de gente desaparecida, né? A Silvana, lá do Batistini, uma menina que está desaparecida, a família totalmente desesperada, então pedir que Deus possa, esse pastor que cuida, possa também cuidar da Silvana, onde quer que ela esteja, e dar serenidade para a família encontrá-la. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos e um bom descanso. Boa noite, um abraço, estamos juntos e nos vemos por aqui. Bom descanso, né? E bom apetite, aqueles que vão comer alguma coisa.